Muito boa tarde a todas e a todos. Dizer que é um gosto e uma honra estar aqui pode soar a protocolo, mas acreditem que não é. É mesmo genuinamente um gosto e uma honra estar aqui e aceder ao convite que me foi feito de forma imediata pela minha colega Ana Paula Avelar, mas depois secundado pelas instâncias da Academia de Marinha. É mesmo um gosto grande estar aqui e olhar para a assistência e ver caras conhecidas e os rostos que me não são conhecidos merecem-me também todo o respeito e toda a simpatia. Atualidade de Camões. Parece assim um tema... como é que eu ia dizer? Um tema esgotado, porque a atualidade de Camões é de alguma forma incontroversa. Quem se atreve a contestar a atualidade de um poeta que está na escola, que está nos programas escolares, desde que os programas escolares existem, que está na vida cívica, que nós celebramos continuamente desde 1925, em cada dia 10 de junho. Um poeta sobre o qual o poder político não ousa desviar os olhos, a ponto de ter nomeado uma estrutura de missão no governo anterior, em 2021, e ter confirmado essa estrutura de missão, e os poderes políticos não cometem atos gratuitos, nem atos que não garantam retorno de simpatia e retorno eleitoral. Mas há uma atualidade de Camões, digamos, superficial, e há uma atualidade de Camões que justifica a indagação. A atualidade superficial, e digo superficial com muitas aspas, porque não é despicienda, resulta do facto de Camões continuar a ter um potencial agregador que nenhum outro não tem. E por isso, 500 anos depois dele ter nascido, nós continuamos a precisar dele. Mas é que continuamos mesmo. Ele deixou de precisar de nós há muito tempo. Nós continuamos a precisar de Camões enquanto formos comunidade. E daí resulta a atualidade, digamos assim, flagrante de Camões. É essa atualidade que justifica, por exemplo, que todas as visitas de Estado protocolares se iniciem com uma visita ao túmulo de Camões, que está na igreja dos Jerónimos, à direita de quem entra. Quer dizer, todos os dignitários de Estado, reis, presidentes da República, lá vão, colocam uma coroa de flores, e não é suposto que depois cheguem aos aposentos e comecem a ler os Lusíadas e se deixem galvanizar por essa leitura. Fazem isso porque sabem que Camões é realmente um símbolo agregador dos portugueses, e esse ato protocolar é um gesto de cortesia. Não vejo que outra figura poderia ocupar o lugar de Camões nesse ato preambular da visita. Não vejo. Mas há seguramente uma atualidade que, não sendo flagrante, não sendo aparente, justifica a indagação. E esse é o principal papel das comemorações oficiais. Quem comemora oficialmente Camões deve perguntar que motivos, que razões existem para que nós continuemos a celebrar Camões desta forma. Tem a obra de Camões em si mesma alguma coisa, motivos concretos que, tendo nascido no século XVI, tenham atravessado os séculos, tenham ficado imunes a todas as circunstâncias, e foram tantas. Camões foi monárquico, foi republicano, foi do Estado Novo, e depois, quando veio a democracia, pensou-se que ele tinha ido à vida, e não foi. Adaptou-se, e hoje continuamos a celebrá-lo. Eu não diria com o mesmo fervor de antes, mas com redobrado fervor. Dir-se-ia que precisamos mais dele hoje do que nunca.
E então o que vos trago aqui é uma justificação ou uma tentativa de pensar, se eu conseguir mudar isto, peço ajuda. Peço desculpa. De certeza que é azelice minha. Ora, não, eu quero mudar. Eu quero mudar. Isso mesmo. E, portanto, quando eu quiser mudar, é sempre no direito. Foi isso que eu fiz e ele não obedeceu. Pronto, muito bem. Então, a tese que aqui trago, tese, outra palavra que eu deveria ter posto com muitas aspas, é que a obra de Camões, os Lusíadas em especial, reveste-se de vários indicadores de atualidade. Inclui, nomeadamente, uma ideia de mundo. Uma ideia de mundo que talvez seja nova nas letras portuguesas ao tempo de Camões. Eu não a encontro em Gil Vicente. Encontro em Gil Vicente uma ideia de reino. Encontro em Fernão Lopes uma ideia de reino. Talvez a encontre num cronista pouco estudado, que é João de Barros. Mas esta ideia de mundo aparece na literatura portuguesa, primeiro consolidada com Camões. Trata-se de um alargamento mental. Um alargamento mental. De fundamento humanista. Camões é um humanista no sentido mais alargado e mais consistente e mais profundo que a palavra encerra. Humanismo no sentido cosmopolita da palavra. Os humanistas eram cosmopolitas e o cosmopolitismo dos humanistas ressoa em Camões. E esse alargamento vai projetar-se na literatura e na cultura portuguesas até aos nossos dias. E como é que se vão encontrar, ou como é que é possível identificar que argumentos, que estratégias é que Camões usa para apresentar esta ideia de mundo que não era corrente? Eu vou selecionar dois argumentos. O primeiro é a amplificação de personagens e situações. E vou percorrer de forma muito rápida estas 5. E neste caso, no Álvares, o velho do Restelo, o Adamastor, e a situação que se passa na Ilha dos Amores. Camões respondeu às circunstâncias do seu tempo. Quer dizer, Camões não foi um profeta, não antecipou os grandes dilemas do século XXI. No tempo de Camões, as preocupações mais intensas eram o perigo otomano, as preocupações com o que poderia acontecer ao reino se Dom Sebastião não fosse o que alguns esperavam que ele fosse. Essas eram as preocupações ingentes de Camões e que ressoam nos Lusíadas de uma forma realmente impressionante. E Camões fala-nos de Inês de Castro e dedica 18 estâncias a uma figura que na historiografia passa, eu não digo em claro, mas de forma relativamente rápida. E Camões, que diz no início do poema que vai contar a história, que vai contar a verdade, que não vai, por exemplo, seguir os padrões fantasiosos das epopeias italianas, nomeadamente o ciclo dos Orlandos, o Orlando Inamorato e o Orlando Furioso, que eram feitos de fantasia. Não, Camões demarca-se desse padrão e diz que vai contar a história. E vai contar a história, naturalmente, suportado em fontes. Mas ele foi muito além das fontes quando falou de Inês de Castro. E o que é que ele nos apresenta com esta figura? Apresenta-nos uma mulher inocente, proclamando essa mesma inocência, convocando a sua condição de mãe e pedindo ao rei que lhe poupe a vida ou, em última instância, que lhe comute a pena para a Sítia fria ou para a Líbia ardente, onde ela espera encontrar a misericórdia das feras, já que não a consegue obter por parte dos homens. Então, onde é que está a atualidade desta figura?
A atualidade está justamente neste conflito que existia no tempo de Camões e continua a existir no nosso tempo entre os direitos do indivíduo e a regulação coletiva, que se plasma em leis. O que Inês de Castro ali diz é: eu tenho direito a amar, eu não tenho culpa, porque a minha culpa esgota-se no amor. Esta é a figura que Camões criou. E Camões foi mais além. E diz que Inês de Castro foi morta pelos mesmos ferros que pelejaram contra os sarracenos no Salado. E este é o cerne do episódio. É por isto que Camões diz que o sol não devia ter nascido naquele dia. É que Inês de Castro foi morta por quem tinha a obrigação de a defender. Quer dizer, Inês de Castro foi morta por cavaleiros. Sabemos que a Batalha do Salado ocorreu em 1340, em outubro. Sabemos que a morte de Inês de Castro ocorreu 14 anos depois, em 7 de janeiro de 1354. O que é que Camões faz? Numa estância apenas, numa só estância, a 118, diz: passada esta tão próspera vitória, tornado Afonso à lusitana terra, a se lograr da paz com tanta glória quanto alcançara na dura guerra, aconteceu o caso da triste e mesquinha que depois de morta foi. Na mesma estância, ele liga a Batalha do Salado, onde Dom Afonso IV tinha ido a pedido da filha, com a morte de Inês de Castro. E vai ao ponto de fazer uma coisa que nunca mais fez ao longo do poema: intrometer-se na narração do Gama, porque é o Gama que está a contar isto. É o Gama que está a contar a história de Portugal ao rei de Melinde. E quando os cavaleiros desembainham as espadas, Camões devia estar quieto. Não era ele que estava a contar a história, mas não consegue. Contra uma dama, ó peitos carniceiros, feros vos amostrais e cavaleiros. A palavra-chave está cavaleiros. Como é que cavaleiros podem matar uma dama a quem deviam defesa? Pois o juramento de cavalaria não os obrigava a defender os indefesos. Então, qual é a estratégia de amplificação que Camões segue com Inês de Castro e vai seguir com muitas outras figuras? Transforma, tira da sua circunstância histórica. Inês de Castro era mulher legítima ou clandestina, não sabemos, não saberemos nunca, do príncipe, de Dom Pedro, arranca dessa circunstância histórica e amplifica. Faz dela uma vítima sacrificial do amor. Faz dela uma vítima de quem tinha a obrigação de a defender. Não é atual isto. Quer dizer, não estamos nós todos os dias confrontados com crimes, com infrações deste género, em que o perpetrador, o infrator, devia proteção à vítima e coloca na situação de vítima quando devia protegê-la. É por isso que o episódio de Inês de Castro, construído por Camões, construído por Camões, ninguém hoje, eu digo ninguém e estou a ser exagerado, mas a maior parte dos portugueses conhece Inês de Castro pela imagem que Camões construiu dela. Não vão lá indagar nos textos historiográficos para saber se Camões não exagerou alguma coisa. Recordo-me quando Agostinho Bessa Luís, em 1989, escreveu um livro, Adivinhas de Pedro e Inês, em que desmerecia Inês. Não, Inês de Castro, e socorria-se do romanceiro, onde Inês de Castro tem má fama, mulher ardilosa, mulher dominadora, e o Dom Pedro um fraco. Por isso, em algumas regiões do norte do país, o nome Inês ainda é adjetivado, quer dizer, tu és uma Inês não quer dizer boa coisa. E Agostina disse isto e com certeza pensou: vou destruir o mito de Inês. Não conseguiu, ninguém se lembra disso. E todos nós continuamos a lembrar-nos do mito de Camões, que Camões construiu no Nálvares, a Batalha de Aljubarrota.
todos aqui sabem o que é que aconteceu, o que é que Camões faz dela? Uma luta entre os traidores à pátria e os que se mantêm fiéis à pátria. E para isso serve-se de uma circunstância histórica, que é o facto de Nuno Álvares estar de um lado e os irmãos de Nuno Álvares se terem passado para o lado de Dom Juan de Castilha. E Camões explora isso e faz da Batalha de Aljubarrota um episódio de dilema. Como é que devemos proceder? Obedecer aos laços de sangue, o caso dos irmãos de Nuno Álvares, ou obedecermos à fidelidade suprema que devemos à pátria. O Caritas Patria de Cícero, que aparece ali na Batalha de Aljubarrota, que é um dos episódios esteticamente mais frios do poema. Quem quiser saber como é que a Batalha de Aljubarrota aconteceu, tem muitas fontes, não vale a pena ir aos Lusíadas, que só lá encontra poças de sangue e gente afogada no sangue e cabeças degoladas e entranhas à vista. Exatamente a mesma coisa o que sucede na Batalha de Ourique e que sucede na Batalha do Salado. As descrições bélicas nas epopeias são sempre estereotipadas, esteticamente frias. E, portanto, Camões tinha que introduzir temperatura no episódio. Como é que fez? Pois, construindo o episódio em torno deste centro, a fidelidade à pátria ou a traição à pátria. Não é atual? O velho do Restelo, os rios, os oceanos de tinta que esta personagem tem feito correr. E porquê? Porque Camões coloca este velho a falar de uma forma inverosímil. Estão todos recordados que as despedidas já estavam feitas e nas despedidas havia crianças. Havia mulheres que choravam, mães, esposas, e havia velhos. Estava tudo resolvido. E Camões, de repente, mas um velho, de aspecto venerando, um velho. E tira as palavras do esperto peito. Do esperto peito é o melhor elogio que Camões pode fazer a uma personagem, é colocá-la a falar, atribuir-lhe esta faculdade do discurso direto, dizendo que as palavras são tiradas do esperto peito, esperto de experiência. E reparem como é inverosímil a situação. Os nautas já tinham embarcado, já tinham passado pelas filas de mães e mulheres que choravam, que vaticinavam desgraças, e eles com os olhos no chão, resistindo à tentação humana de se despedirem das mães e das esposas, bem lhes apetecia, e Camões diz isso. E este velho, no meio daquela gritaria toda, faz-se ouvir claramente, e Camões, ouvimos claramente o que o velho dizia, e ouviram claramente, eles já tinham embarcado. Quem aqui está sabe muito melhor do que eu a que distância estariam as naus da praia, sei lá, 200 metros, já ouvi dizer, 200 metros, 150, não sei, mas não, estariam bem longe. E o barulho das ondas, e as cordas, e as madeiras, como é que eles ouviram aquela voz, se não na consciência? Eles só podem ter ouvido aquela voz na consciência, não a podem ter ouvido audivelmente, porque o velho nem sequer tinha megafone. E, portanto, falou com a voz cansada que os velhos têm. E, no entanto, fez-se ouvir claramente. E depois Camões coloca-o a falar longamente e faz esta maroteira. Desculpa, Camões. Esta estratégia que não faz a propósito mais ninguém que fala no poema. Deixa-o falar e a seguir não diz nada. Não diz, eu estou de acordo, este velho falou bem, também não diz, falou mal, é um velho, é natural que os velhos falem assim, são sempre temerosos. Não diz nada. No canto quinto, nós já vemos as naus por ali fora. Mas quem é este velho? É a voz de Camões? Não parece ser.
Então é a voz de quem? É a voz de um alinhamento. É a voz dos agrários que tinham reunido em cortes, logo no primeiro ano de reinado de Dom Manuel, e se tinham manifestado contra a expansão asiática porque ela era nociva aos interesses da exploração agrícola. Pode ser isto tudo. Mas o que nós temos aqui é um confronto entre dois modelos de desenvolvimento, entre dois modelos económicos. O velho diz que maldito o primeiro que no mar pôs vela em seco lenho. Ele amaldiçoa os marinheiros todos. Mas não lhe queiram mal por isso. Porque ele fazia em nome de uma determinada coerência. Quer dizer, o modelo que ele defendia era aquilo que podíamos chamar uma economia de fixação. Uma economia de fixação por oposição à economia de transporte cheia de perigos. Cheia de perigos. Ele cria uma economia sustentável. Uma economia onde a palavra renúncia era centro. Renunciar, viver com aquilo que se tem. E resistir à pulsão da aventura, porque ela está cheia de perigos. Não é atual isto? Até que ponto é que nós podemos ir na questão do desenvolvimento económico? Não teremos já passado linhas vermelhas? Se quisesse falar do Adamastor, que é uma das minhas personagens preferidas, porque eu acho que é aquela onde Camões foi mais inventivo. Ele tinha atrás de si muitos monstros, na Ilíada, sobretudo nos Argonauta de Flaco, mas ele, Camões olhou para um penedo e viu um gigante castigado por amor. E o que está aqui de atual é que nós não vemos objetivamente aquilo que está fora de nós. Nós, quando olhamos para a realidade, nós projetamos nela aquilo que temos na cabeça. E o que Camões viu naquele penedo informe foi a sua própria história. A história de alguém que se apaixonou por impulso. Tétis via sair das águas e logo a vontade de sentir presa de tal maneira que ainda hoje não há coisa que mais queira. Este aprisionamento da vontade, esta neutralização da capacidade de decidir que caracteriza sempre a paixão em Camões. Eu não sei se é só em Camões, cada um responderá por si, mas esta ideia de que nós, quando neutralizamos ou quando deixamos que a vontade e que a razão se neutralize em nós, ficamos indefesos e ficamos à mercê de todas as ciladas. E cometemos atos de ingenuidade incríveis. Vejam, o Adamastor, como fosse impossível alcançá-la pela grandeza feia de meu gesto, determinei per armas de tomá-la, cometeu um erro tremendo, tremendo, porque tentou alcançar o amor através da violência. Então um erro básico, mas ninguém tinha ensinado coisa diferente ao Adamastor e ele cometeu este erro, como possivelmente Camões terá cometido muitas vezes. Do que é que está aqui de atual? É esta necessidade de dominar os impulsos, de os combinar com a razão e depois este pânico que alguém já disse que era o pânico maior do homem ocidental, que é estar somaticamente morto e animicamente vivo. É o castigo pior. Foi aquele que foi infligido ao Adamastor. Transformaram-no em penedo, portanto, neutralizaram-lhe o corpo, os ossos, os músculos, tudo ficou transformado em terra. Ele é a metáfora da terra, não é? Claramente, mas ficou animicamente vivo. Sabem qual é o martírio supremo dele? Ainda hoje, por minhas mágoas, me anda Tétis cercando destas águas. É assim que termina o episódio. O Adamastor devia ter apanhado juízo. Quer dizer, o que lhe aconteceu era mais do que suficiente para ele. Não quero ver mais esta senhora à frente. Não quero. Não, vou fechar os olhos quando ela... Não, por mais dobradas mágoas, me anda Tétis cercando destas águas.
e a Ilha dos Amores, onde os nautas se combinam com ninfas, onde o imortal se combina com o divino. O que é que isto nos faz lembrar hoje, quando os livros sobre inteligência artificial, sobretudo aqueles que incidem nas áreas médicas, nos prometem justamente isto? Quer dizer, que nós podemos, em primeiro lugar, os que tencionavam morrer aos 100, desiludam-se, porque o que está aí em vista é prolongar pelo menos até aos 140. Mas a inteligência artificial está só no princípio. O que é que os nautas encontram na ilha dos Amores? Justamente esse horizonte de imortalidade. E com esse horizonte de imortalidade nós podemos dizer, eu não sei se queria, eu não sei se aceitava isso, mas os nautas e as ninfas têm um cruzamento amoroso, fértil. Dali vai nascer uma progénie forte e bela. Dali vai nascer nova gente, que vai corrigir o mundo, porque aquela Ilha dos Amores tem uma proposta eugénica. A deusa pensou, como é que eu hei de recompensar esta gente? Como? E fez como normalmente se faz quando se tem amor por alguém, se lhe quer dar uma prenda. Essa prenda tem que ter o cunho de quem a dá e tem que ser proveitosa e prazerosa para quem a recebe. E não é por acaso que Camões diz que ela cogitou largamente. Ela deve ter ponderado outras coisas. Não, eu vou proporcionar aos nautas esta recompensa, mas vou torná-la produtiva. Aquela ilha não é apenas um lugar de prazer. É um lugar de renovação, de refundação da humanidade. Porque daquela ilha vai sair a tal progénie forte e bela que se contrapõe à visão que Cupido dá a Vênus num relatório muito bem feito. Vênus já não vinha ao mundo há muito tempo e manda ao filho Cupido, vai ver como é que está o mundo e diz-me. E Cupido diz-lhe, o mundo está muito mal. E até dá a causa fundamental para os males do mundo. Os homens amam coisas que lhes foram dadas, não para ser amadas, mas usadas. É o cerne do desconcerto do mundo que Cupido registra. O mau direcionamento da energia afetiva. Os homens amam coisas que deviam apenas usar. Sei lá, o poder, o dinheiro. Isto era no tempo de Camões ou é no nosso tempo? Agora, melhorou um bocadinho ou piorou? Não sei, sinceramente não sei. Mas a Ilha dos Amores é a grande invenção de Camões. É a ligação entre o amor e o conhecimento e a ascese. Porque a Ilha dos Amores, que normalmente se circunscreve àquele encontro sexual entre os nautas e as ninfas, não se esqueçam, tem 220 estâncias. 1/5 de todo o poema. Uma preparação meticulosa que envolve as setas que foram temperadas de forma especialíssima. O aço precisa de ser temperado com água e com fogo, não é? Todos sabem disso. E que aço, e que fogo e que água é que foram usados na transformação daquelas setas? O fogo foi extraído das entranhas dos amantes. Portanto, Cupido e os cupidinhos todos andaram por aí e não foram buscar o fogo a nenhuma forja, não, foram buscar o fogo às entranhas dos amantes, porque é lá que ele é mais intenso e mais puro. E a água? As lágrimas dos amantes. E andaram com pipetas a recolher essa água preciosa e depois levaram-na lá para o Olimpo e foi com base nessa água e com base nesse fogo que fabricaram aquelas prodigiosas setas, porque fizeram uma coisa, aquelas setas que nunca aconteceu em Camões. Feriram certeiramente ninfas,
As ninfas em Camões nunca se deixam ferir, mas é que não. São lestas a correr e ninguém as consegue alcançar, ninguém as consegue persuadir, nem pela palavra, nem por nenhuma outra forma. E aquelas setas eram teleguiadas, aquelas ninfas bem fugiam, mas as setas iam ter com elas. Iam ter com elas. Portanto, daí a sua eficácia, porque foram fabricadas daquela forma. E depois a coisa não acaba ali, porque há um banquete transformador. Aquele banquete não podia ter ocorrido antes dos nautas terem encontrado as ninfas. Porque aí tinham ementas diferentes. Não é? Eles eram humanos e elas eram divinas. Aquele banquete consuma a união ontológica entre humanos e divinos. Eles já podem comer o que elas comem e beber o que elas bebem. E depois há a subida a um alto monte. E é nesse alto monte que lhes é proporcionada a recompensa maior. A contemplação dos segredos do tempo e do espaço, tal como Camões os entendia naquela altura. Não sei se hoje se nós hoje quiséssemos recompensar alguém, se isso bastava. Quer dizer, tínhamos que encontrar uma recompensa maior. Esta é a recompensa humanista. A contemplação dos segredos do espaço e do tempo. Todos os humanistas perseguiam isto. E é com isto que os nautas são contemplados, depois de se terem cruzado amorosamente com as ninfas, depois de terem comido com elas e depois de terem sido levados pelas mãos delas, porque eles sozinhos não conseguiam subir aquele monte, cheio de mato, áspero, íngreme. E depois de terem chegado lá acima, então Tétis vai mostrar-lhes o esplendor do espaço e do tempo. A segunda estratégia, e estou a aproximar-me do final, tem a ver com a mitologia. A mitologia é dos aspectos mais controversos dos Lusíadas. Para uns é apenas uma moldura. Camões, uma vez que se agarrou à história, tinha que ter uma margem de inventividade. E a margem de inventividade era a intriga dos deuses. E, portanto, não é mais do que uma moldura. Ele tinha que encontrar um Deus para se opor e tinha que encontrar outro Deus para proteger a viagem. É assim. Mas que Deus é que ele vai escolher para proteger e que Deus é que ele vai escolher para se opor? E ali temos a figura de Júpiter, não é? Com o seu cetro. Temos a figura de Baco, à esquerda. Temos a figura de Vênus. E temos aquela que, para mim, é a personagem principal da intriga mitológica, falando apenas uma vez. Marte. Que está ali. Marte à direita. E que, portanto, o concílio dos deuses do Olimpo acontece logo no início do poema, depois da proposição, da invocação e da longuíssima dedicatória, ainda espero ter tempo para falar um bocadinho disso, mas temos Júpiter em discurso direto, a dizer que está decidido que os portugueses hão de alcançar o seu objetivo. Depois temos Baco em discurso indireto, a dizer que não quer que os portugueses alcancem o objetivo. Temos Vênus em discurso indireto, sustentava contra ele, Vênus, Vela, a dizer porque é que queria que os portugueses chegassem à Índia, pelos fortes corações que eles tinham, e pela língua, que com pouca corrupção, creio que é a latina. E, portanto, havia motivos para que Vênus protegesse os portugueses, isto numa curtíssima estância. E estavam as coisas definidas. Baco não queria e Vênus queria. Agora vamos ver quem é que ganha. Mas Camões tem o cuidado de dar a palavra a outro Deus, que é Marte. Marte depois não intervém. E porquê é que aqui Camões lhe concede esta faculdade que só tinha concedido a Júpiter, o discurso direto? Marte vai falar em discurso direto. Baco não fala. Vênus também não. Em discurso indireto. Nós sabemos o que é que eles pensam através
de uma súmula, de uma paráfrase. Mas Marte vai falar. E Camões põe um especial cuidado nesta figura de Marte, como pôs um especial cuidado na figura do velho do Restelo. É uma estratégia que Camões segue sempre. Quando nos quer chamar a atenção para a voz de alguém, descreve primeiro essa pessoa. Nós estamos a ver aquele velho. E agora somos obrigados a ver este Marte. E só vos leio uma estância. Mas Marte, que da deusa sustentava entre todas as partes em porfia, ou porque o amor antigo o obrigava, ele tinha tido um caso com Vênus, toda a gente sabe disso, os jornais falaram, ou porque a gente forte o merecia, porque a gente forte merecia esta intervenção de Marte, diante os deuses em pé se levantava, merencório no gesto parecia grave, o forte escudo ao colo pendurado, deitando para trás, medonho e irado. A viseira do elmo de diamante levantando um pouco, muito seguro, por daí seu parecer se pôs diante de Júpiter, armado, forte e duro. E dando uma pancada penetrante com o coto do bastão no sólio puro, tudo isto se passa no céu, e ele dá uma pancada enorme com o coto do bastão, o céu tremeu. E Apolo, de turvado, um pouco a luz perdeu, como enfiado. E é só a partir daqui que Marte vai falar. Mas Camões atribui duas instâncias à descrição dele. Portanto, ele fala furioso. Que tipo de fúria? Há vários tipos de fúria em Camões. Esta é a fúria convicta. Quando alguém fala depois de ter sido assim apresentado, vai falar com convicção plena. Daí este gesto dele ter batido com o bastão no chão e ter provocado um tremor, não de terra, mas do céu. O sol ficou ali sem saber para que lado ir, tal foi a violência daquela batida. E disse assim: ó Padre, a cujo império tudo aquilo obedece que criaste, se esta gente, e agora vai caracterizar os portugueses, que busca outro hemisfério. É muito curiosa esta forma de caracterizar os portugueses. Os portugueses são a gente que busca outro hemisfério, que vai de um hemisfério para outro. E o delito deles, à luz de Baco, é esse. Cuja valia e obras tanto amaste, não queres que padeça um vitupério como há já tanto tempo que ordenaste, não ouças mais. Quem tinha acabado de falar antes dele era Baco. Não ouças mais, que é juiz de direito, razões de quem parece que é suspeito. Baco é um deus suspeito. Tudo o que ele diz está envolvido em suspeição. Porquê? Porque ele era o deus cultuado no Oriente. Ele era o conquistador do Oriente. Ele não quer que os portugueses lá cheguem para não ser apiado. E por isso os argumentos dele são argumentos de suspeição. O que é que ele não quer? Que os dois hemisférios se juntem. Porque ele é senhor exclusivo de um deles. E o Concílio dos Deuses, já falei, estou-me a aproximar do final. Não sei se estou a conseguir convencer alguém de que há nos Lusíadas uma ideia de mundo. De que as personagens que falam, sobretudo as personagens que falam, as personagens que são objeto de uma composição mais desenvolvida, não são apenas personagens de circunstância. E poderiam sê-lo. Aqui os Lusíadas afastam-se da maioria das epopeias daquela época. Por exemplo, em 1574, na mesma oficina em que os Lusíadas foram compostos, sai uma outra epopeia, o Segundo Cerco de Dio, que é uma epopeia esteticamente boa, quer dizer, muito apreciável. O que é que lhe falta para ter atravessado os tempos? Esta ideia de mundo. É uma epopeia muito circunscrita, muito limitada a uma circunstância. A circunstância era premente naquela altura, mas quase não nos diz nada hoje. E o que está nos Lusíadas continua a falar-nos e a interpelar-nos.
E depois esta moldura mitológica. Camões tinha que se socorrer de um deus oponente e de uma deusa protetora. Mas que deusa protetora? Uma deusa que nasce no mar, é a deusa do desconfinamento. Uma deusa que tinha sempre protegido entidades fundacionais, entidades fundadoras. É a deusa da Eneida. É a deusa que ajuda a fundar o Império Romano. E é essa mesma deusa que vai proteger os portugueses, a deusa do desconfinamento, a deusa do alargamento de horizontes, a deusa que traz em si uma ideia de mundo. E quem é que se opõe? Aquele que estava confinado, um Deus regional, podemos chamar-lhe assim, se ele não se ofender, um Deus regional, um Deus que estava confinado ao Oriente e que não quer que os portugueses lá cheguem. Ele depois, mais tarde, vai inclusivamente, uma vez que não obtém valimento junto dos deuses do Olimpo, vai descer ao fundo dos mares e vai tentar convencer os deuses marinhos, designadamente Neptuno, já que os deuses do Olimpo não querem ouvir as razões dele, pelo menos que Neptuno seja atento e receptivo, porque o argumento dele, depois no concílio dos deuses marinhos, que é tão interessante do ponto de vista estético, é que, atenção, porque se os portugueses chegarem ao Oriente, o que é que vai acontecer? Vão divinizar-se. Ele sabia o que Vênus estava a preparar. E se os deuses se divinizarem, vai haver uma reversão ontológica. Os deuses vão tornar-se humanos e os humanos vão tornar-se deuses. Gostam disto? Conseguem depois viver com esta indisciplina? É o argumento que ele vai aduzir e realmente convence Neptuno, que dá ordens para que os ventos do fundo do mar, que estavam encarcerados em jaulas, se soltem e provoquem a tempestade medonha que fica quase à beira de destruir a armada. E que é neutralizada como? Com Vênus sempre atenta, que sabe que contra a violência há um antídoto tremendo. É o amor. E então pede às suas ninfas que apareçam aos deuses, aos ventos. E os ventos, corporação da violência, quando veem a beleza das deusas, ficam com a força amortecida e desistem, e as naus prosseguem a viagem. É bonito, não é? Quer dizer, portanto, a ideia do amor, da afetividade que neutraliza a violência. E estou mesmo a aproximar-me do final. Aqui tenho uma figuração, das primeiras figurações. Os Lusíadas foram ilustrados desde muito cedo. A primeira edição ilustrada é de Faria Sousa, de 1639, mas depois, até aos nossos dias, nunca mais deixaram de ser. Aqui temos uma figura naíve de Vasco da Gama, já no cimo do Alto Monte, a contemplar os segredos do tempo e do espaço, com Tétis a dizer-lhe: faz-te mercê, varão, a sapiência suprema, de com os olhos corporais veres o que não pode a vanciência dos errados e míseros mortais. Isto é a recompensa suprema. É tu veres com os olhos do corpo aquilo que a ciência não consegue revelar. Era o que nós queríamos todos. Era que os nossos olhos, limitados em termos de amplitude, limitados até em termos de capacidade comparativa com outros animais, que veem muito mais longe e o que nós não vemos. Por isso é que tivemos que inventar microscópios e tivemos que inventar telescópios e binóculos, isto, porque os nossos olhos são muito limitados. E o que Tétis proporciona ao Vasco da Gama é um alongamento, uma precociência, esta precociência agora saiu mal, mas uma profundidade de visão, uma transfiguração de visão que os olhos corporais não consentem. Não é uma recompensa boa? É uma recompensa boa que todos nós, com certeza, desejávamos que acontecesse. E concluo.
concluo dizendo que o que Camões faz nos Lusíadas é transformar uma periferia em vanguarda. Todo o projeto dele está aqui. A ocidental praia lusitana. A ocidental praia lusitana é uma periferia. Podia ser. E o que é que Camões faz ao longo do poema? É desmentir isto. É dizer que, mesmo estando no extremo ocidental, ou sobretudo por isso, os portugueses estão vocacionados para ser a vanguarda do Ocidente. E os portugueses apresentam-se sempre assim, em Melinde, em Mombaça, quando chegam à Índia e são interrogados pelo Samorim. O que eles dizem? Nós somos os portugueses do Ocidente, imos buscando as partes do Oriente. E, portanto, esta ideia de mundo atravessa os Lusíadas. E, por último, este efeito transformador da poesia épica. O que é que eu quero dizer com isto? Aquilo que se não deve descurar. A epopeia era o género literário considerado supremo. E porquê? Porque tinha não apenas a capacidade de reproduzir a realidade, mas de a transformar. Falei há pouco de Inês de Castro. Camões sabia muito bem o que tinha acontecido a Inês, mas transformou aquela realidade e fez-lhe ganhar uma ressonância, uma amplitude que ela não tinha. O que Camões faz com os Lusíadas, a propósito da história de Portugal, é isto mesmo. Camões conhecia as crónicas breves de Santa Cruz, conhecia a crónica da conquista e do descobrimento da Índia do Fernão Lopes de Castanheira, conhecia muitas fontes, Duarte Galvão. Mas o que é que ele faz a isto tudo? Segue observantemente essas fontes? Não, transforma, dá uma coerência àquilo que estava informe. E faz isso através de quê? Da escrita épica, porque só a escrita épica tinha essa capacidade. A escrita épica serve para transfigurar. É por isso que Camões diz tantas vezes que é superior ao Gama. Camões é o herói do poema. Às musas, agradeço ao nosso Gama. O Gama tem que agradecer às musas. Então, mas não foi o Gama que comandou a expedição até à Índia e tem que agradecer às musas, tem que agradecer a Camões. Então, o que Camões fez é superior ao que Gama fez? É. Porque a poesia épica, todos os tratados de poética o afirmam. Os tratados de poética que Camões conhecia bem. A poesia épica tem mais do que nenhum outro género esta capacidade transfiguradora. E é por isso que esta ideia de mundo só pode surgir num poema épico. E é por isso que, antes de Camões, os poetas portugueses se carteiam uns com os outros. Quando é que tu fazes uma epopeia? Mas quando é que tu fazes uma epopeia? Mandaste-me uma época, está bem, não está mal. Mas a epopeia, quando é que vem? Quando é que vem a epopeia? A epopeia é que era necessário, porque a epopeia tinha esta capacidade de sedimentar, de eternizar. E aquilo que os portugueses tinham feito merecia isso há muito tempo. E termino com uma coda. Portanto, com uma... Este rapazinho que ali está é um retrato de 1562 e é a personagem principal dos Lusíadas. Porquê é que eu digo isso? Camões chamou-o para dentro do poema. Chamou-o. Faz uma dedicatória extraordinariamente extensa. 7 estâncias. Da estância 6 e a estância 13 do canto primeiro. A dedicatória não era obrigatória em termos de preceito. Portanto, já o facto de existir uma dedicatória interna causa estranheza. Todos os comentadores, desde o princípio, desde Manuel Correia, Faria e Sousa, que nunca diz mal de Camões, pelo contrário, enaltece-o, coloca-o nas nuvens. És um pouquito larga. Lá, dedicatória, és um pouquito larga. Porque não estava habituado. Qual foi o objetivo de Camões? Chamar Dom Sebastião para dentro do poema. Para quê? Para nos dar um sinal. Tudo o que eu vou contar, estas personagens todas, Inês de Castro, o Adamastor, a Ilha dos Amores, o episódio dos 12 de Inglaterra,
que tem mais de 25 estâncias, uma coisa que não tem importância histórica nenhuma, que nem sabemos se realmente existiu. Mas Camões precisava de corrigir a infração à cavalaria que tinha acontecido com a morte de Inês. A morte de Inês era uma infração gravíssima à cavalaria. Era preciso introduzir uma correção a isto. Os 12 de Inglaterra, que vão desinteressadamente para a Inglaterra, defender a honra de 12 damas inglesas que tinham sido ofendidas por 12 cavaleiros britânicos de fama altíssima, de tal forma que não havia ninguém em Inglaterra quem ousasse enfrentá-los. E os portugueses, sem terem ido antes ao Google e ver quem é que eu vou enfrentar, deixa cá ver e tal, não, foram por aí fora. E foram por aí fora para quê? Para cumprir os preceitos da cavalaria. E tudo o que Camões diz nos Lusíadas é para proveito e exemplo deste rapazinho. Tudo. Quando ele conta Inês de Castro, é rei, nunca faças o que o teu antecessor fez. O teu antecessor consentiu que espadas cruéis atravessassem o peito inocente de uma donzela. Um rei é cavaleiro. Um rei é ele que confere as ordens, é ele que recebe os juramentos. Não pode nunca consentir numa coisa destas. E tudo o que está nos Lusíadas. Isto transforma a leitura do poema, sabem? Porque quando nós contamos uma história num auditório onde estão alunos do 9º ano, temos que ajustar o discurso. Quando eu venho à Academia de Marinha, tenho que o elevar o mais possível e, portanto, tenho que me ajustar ao público que tenho à frente, não é? Ora, Camões conta aos Lusíadas para este menino, no qual depositava todas as esperanças. E se isto não é a atualidade dos Lusíadas, não a atualidade flagrante, como eu dizia no princípio, não a atualidade superficial, que também é necessária. Não estou a desmerecer outros tipos de atualidade. Por exemplo, os poderes precisam de comemorar. E precisam de comemorar para se autolegitimarem. Isto é, alguém perdoaria a um governo que se esquecesse das comemorações de Camões? Ninguém perdoaria a um governo. Ninguém. E, portanto, eles têm necessidade... Nós comemoramos Camões. Ora, essa era o que faltava. Nós somos patriotas e zeladores do interesse nacional. Bom, mas a atualidade... o segredo, a meu ver, que justifica a permanência excepcional de Camões na nossa memória coletiva, na nossa vida cívica, na escola de onde ninguém ousa tirá-lo, mas entre o 9º e o 10º ano, os adolescentes portugueses consomem cerca de 4 meses com os Lusíadas e a Lírica. Não estou a dizer se é muito, se é pouco, estou a dizer que são 4 meses. Se juntarmos no 9º ano o Alto da Barca do Inferno ou a Farsa de Inês Pereira, chegamos a 5 meses e meio com textos do século XVI. Não estou a emitir opinião sobre isso. Estou a dizer que nenhum ministro, nem nenhum fazedor de programas se atreve a tirar Camões e já agora Gil Vicente, que juntamente com Camões é os 2 únicos autores que nunca saíram dos programas de português. Pessoa está lá desde 1985, quando se concluíram 50 anos da morte dele. Essa entrou em 1945. E Camões está lá desde 1863, quando os primeiros programas de português viram a luz. Na altura a palavra português escrevia-se com Z no fim. Muito obrigado pela atenção.